Salve para você que não é gado, eu sou o professor Ícaro Campos e hoje vamos falar das turbulentas calendas de junho de 2024. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço como sempre que você já deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer, ok? Já deixou seu like aqui embaixo? Bom, então vamos ao vídeo. Bom, esse canal se tornou especialista em falar sobre a polarização internacional entre populistas e identitários. Aliás, vocês que me acompanham há algum tempo devem ter percebido que eu gosto desse assunto. Inclusive, para você que também gosta desse assunto, eu vou deixar aqui fixado nos comentários o mini-doc que eu fiz, Populistas versus Identitários, a Política na Era das Redes Sociais, onde eu falo dessa polarização entre nova direita e esquerda identitária no contexto de vários países, desde seus primórdios até 2023. Mas aí é bom lembrar que esse vídeo é apenas uma introdução ao tema. Ele não tem bem um final, até porque a história da polarização ainda não acabou. Apesar de eu ter visto de uns tempos para cá vários identitários e esquerdistas cantando vitória antes da hora. A ascensão da esquerda termina em 2016, com a eleição do Donald Trump, e a partir de então a direita populista vence cada vez mais eleições em cada vez mais países, até o que parece ser uma decadência em 2020. E nos últimos 3 anos, a gente tem visto a esquerda identitária, ou pró-identitarismo, vencendo eleições nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, na Colômbia, na França e na Alemanha. E governando esses países, além de outros. Porém, as notícias desse mês de junho indicam que os ventos voltarão a soprar para a direita no futuro próximo. Agora, em maio, a gente viu Joe Biden, eleito em 2020 com forte apoio dos identitários dos Estados Unidos, apoiando a repressão a manifestantes de esquerda pró-Palestina e, ao mesmo tempo, se unindo a setores da direita para apoiar a expansão de Israel e para reprimir a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos através da fronteira com o México. Então, tudo parece indicar que o Biden pretende disputar com o Trump o apoio desses setores conservadores e sionistas nas eleições desse ano, ao mesmo tempo em que ele cria um racha entre progressistas, que parecem muito menos unidos hoje do que em 2020. Aí é bom lembrar que o Joe Biden é o homem dos dois mundos. Ele se elegeu em 2020 com o apoio de todos os antitrampistas, fossem eles de direita ou de esquerda, fossem eles republicanos ou democratas. No mês de junho, a gente também viu a condenação do Donald Trump, assim como viu a condenação do Hunter Biden, filho de Joe Biden. E é claro que seria muita ingenuidade dissociar essas condenações da eleição que vai ocorrer esse ano. O que chama atenção nessas condenações é a futilidade. Quer dizer, um foi condenado por tentar comprar o silêncio de uma ex-amante e o outro foi condenado por tentar comprar uma arma sendo usuário de crack. Ou seja, crimes que não são hediondos. E ainda mais se a gente considerar que o Trump foi mandante de um bombardeio e de um assassinato no Oriente Médio durante seu governo, e que é uma série de evidências de que o Hunter Biden seria envolvido com crimes de corrupção envolvendo o setor energético da Ucrânia. Ou seja, crimes muito mais graves do que aqueles pelos quais eles foram condenados. Então essas condenações me parecem muito mais tentativas de interferir no resultado das eleições de novembro de 2024, apelando para o moralismo desse eleitorado conservador que, como eu falei, vem sendo disputado entre Trump e Joe Biden. E como eu falei no vídeo sobre a Ucrânia, que eu postei há alguns meses, a insistência de Biden em apoiar aquele regime decadente, ele em financiar aquele exército que só tem sofrido derrota e que não tem nenhuma chance, tem desgastado muito a imagem do governo frente ao eleitorado. E, por outro lado, a audiência do Trump nas redes sociais vem crescendo muito nos últimos meses. Em meados de junho, outra notícia que bombou foi o sucesso dos partidos populistas nas eleições para o Parlamento Europeu, principalmente na Alemanha, na França, na Itália e na Áustria. É curioso que no caso da Alemanha, o AfD, que é o Partido Nacionalista de lá, teve mais sucesso nos estados que faziam parte da antiga Alemanha Oriental. Ou seja, nos estados que eram comunistas durante a Guerra Fria e que se tornaram a parte mais pobre do país no pós-Guerra Fria. Já na França, o partido de Le Pen, chamado Agremiação Nacional, foi eleito em todas as províncias de maioria branca da França. Aliás, isso levou o identitário Emmanuel Macron a dissolver o parlamento e a marcar novas eleições parlamentares. Em junho, também foi reeleito o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, considerado um dos primeiros populistas. Tudo isso indica que o populismo não está morto, como eu falo no mini-doc,
que o trumpismo e o euroceticismo ainda existem, eles continuam fortes, e que o fim da imigração continua sendo uma demanda do eleitor dos países ricos. Por outro lado, a questão da Palestina foi um tema que dividiu a esquerda identitária. Desde o governo Obama, em 2011, os Estados Unidos romperam com Israel a favor dos países árabes, com o apoio da esquerda de modo geral. O Trump restabeleceu as relações entre Estados Unidos e Israel, com o apoio da direita. Depois, o Joe Biden não só manteve esse apoio ao sionismo, como usou esse apoio contra a esquerda que o ajudou a se eleger. Assim como a esquerda identitária se mostra dividida em relação ao apoio a Israel, a direita populista também se mostra dividida em relação ao apoio da OTAN à Ucrânia. Viktor Orbán, Le Pen, os candidatos do AfD alemão e o próprio Donald Trump criticam o apoio e o financiamento dos países da OTAN à Ucrânia. Mas, por outro lado, a Giorgia Meloni é a favor desse apoio. Assim como vários partidos populistas europeus apoiam a ajuda da OTAN à Ucrânia. Bom, atualmente saiu uma reportagem na mídia dizendo que não haveriam mais soldados na Ucrânia, praticamente, e que o governo ucraniano estaria recrutando mulheres civis e presidiários para enfrentarem o exército russo, porque já não há mais soldados. Então é muito comum que um eleitor de um país da OTAN não queira pagar impostos para ajudar um país que está perdendo a guerra e que não tem nenhuma chance de vencer. Consequentemente, os partidos populistas que criticaram esse apoio à Ucrânia tiveram um sucesso, um aumento de votos nas eleições de junho de 2024. Isso não significa que a direita populista esteja mandando no Parlamento Europeu. Eles ainda são minoria. Não, os identitários, os esquerdistas ainda têm alguma vantagem. Só que esse aumento percentual no número de votos pode indicar uma futura reviravolta para a direita populista. Enquanto isso, no Brasil, as críticas dos identitários ao governo Lula parecem ter aumentado com as greves nas universidades, enquanto a direita olavista continua dividida entre apoiar o Bolsonaro ou não apoiar o Bolsonaro. Será que as questões geopolíticas vão redefinir a lógica da polarização? Ou será que ela vai voltar mais forte do que nunca com o retorno da direita populista? Seja como for, vamos acompanhar. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, ative o sininho e fique ligado no isentão. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness.